Bem-vindo ao Foundations for Figma, nosso curso mais completo de Figma para iniciantes. Hoje aprenderemos os conceitos básicos de tokens de design, estilos e bibliotecas no Figma. Meu nome é Anchimera e eu ensino design e IA. Esta é a aula 3 dessa série de aulas gratuitas, então sem perder mais tempo, vamos começar. Tudo bem, bem-vindo à aula 3 de Fundamentos do Figma. Super animado, já cobrimos a aula 1 e a aula 2 na aula 1. Fizemos o básico do Figma do zero na aula 2. Mergulhamos realmente muito fundo em como quadros e layouts automáticos funcionam hoje na aula. 3 estaremos cobrindo estilos e bibliotecas. Eu pessoalmente sinto que agora finalmente estamos avançando para tópicos que dão uma visão do que realmente é o Figma e por que é tão poderoso. A propósito, este será um curso de 10 aulas e você encontrará muitos mais recursos sobre design de UX especificamente para designers que estão se candidatando a empregos ou escrevendo seus estudos de caso em Learn UI UI. É aqui que temos nossas ofertas premium, informações sobre nossos encontros, eventos, mentoria e muito mais. Mas este curso é um curso de Figma e está disponível gratuitamente, então vamos conferir o programa de hoje. Ele é dividido em 3 módulos. No módulo número 1, vou abordar os conceitos básicos deste conceito muito interessante chamado tokens de design e então estilos dentro do Figma, e entenderemos por que precisamos deles. No módulo número 2, estudaremos um sistema de design real da Uber e descobriremos como grandes empresas projetam. E no módulo número 3, mostrarei como você declara estilos de texto, como declara estilos de cor dentro do Figma, como é a implementação prática quando você está realmente projetando um aplicativo. Durante todo este tutorial, ao passar o mouse sobre algo, você verá o zoom. Observe o cursor no canto superior direito para ver se pressionei alguma tecla. Não há ambiguidade restante, então vamos começar com o módulo número 1, onde entendemos os conceitos básicos de tokens e designs. A questão é que quando você está criando um aplicativo, você, claro, tem suas formas básicas, que são retângulos, elipses e linhas, mas você precisa dar mais vida a isso, não é? A interface do usuário ficará bem ruim se você não adicionar cores. Mas quando falamos sobre cores, toda a sua tela de interface do usuário é na verdade composta por pelo menos 3 grupos de cores. Mesmo agora, ao assistir este vídeo no YouTube, você perceberá que existem alguns tons de cinza muito básicos, como um cinza claro. O texto é preto ou cinza, com algumas áreas de cores brilhantes em contraste com as cinzas escuras. Aqui no Figma, você pode ver essa cor azul. Aqui, certo, essa cor azul, ou este painel selecionado, até no YouTube dá para ver a cor vermelha aqui. E lá, então eles estão em uma categoria diferente. Os cinzas que criam a superfície estão em uma categoria diferente. E às vezes, quando há um estado de erro ao excluir algo, um alerta ou um aviso, você tem um conjunto diferente de cores. Então, na realidade, se eu tivesse que dividir uma paleta de cores de uma UI, eu a dividiria em 3 categorias. A primeira são os meus cinzas. Então, basicamente, se eu fosse mostrar para você, sempre que você cria um aplicativo, você basicamente precisa pelo menos dos seus cinzas básicos, que podem começar do preto e então lentamente, gradualmente, eles podem se mover em direção ao branco. Agora é muito importante que você primeiro entenda se está criando um aplicativo com tema claro ou um aplicativo com tema escuro, porque eles decidem como suas cores parecerão. Vamos apenas supor que estamos criando um aplicativo com tema claro. Nesse caso, suponha que a maioria das suas cores comece do branco puro e então lentamente, elas vão para o preto, certo? Então, se eu fosse definir um número para a cor branca, provavelmente seria 1. E à medida que eu vou de 1 a talvez 10 seria preto puro, certo? Então, no meio você tem vários tons e então você define todos esses tons um por um. Agora, deixe-me dar um exemplo rápido disso. Se eu fosse digitar design de interface do usuário, ok. E vamos apenas ir para o Mobbing, porque o Mobbing é um site muito legal, é um site muito confiável, que eu continuo usando para inspiração. Certo? Então isso tem um monte de telas aqui, então vamos apenas dizer que eu vou para esta aqui. Aqui é da Luma, certo? É para hospedagem de eventos. Se eu abrir qualquer uma dessas telas, vamos apenas abrir uma delas. Está aqui, ó. Então você percebe que tem todos esses tons de cinza. Você tem essa etiqueta verde em alguns casos, também tem esses ícones, certo? E muitas vezes você precisa de tons de cinza muito sutis. Especificamente se você está trabalhando no tema claro,
Agora, se eu fosse selecionar qualquer aplicação, que provavelmente está, digamos, no tema escuro, vamos verificar algo que está no tema escuro. A Tesla é essencialmente um aplicativo de tema escuro. Quando você entra, percebe que tem os pretos, mas também sutis tons escuros de cinza. Bem, agora uma coisa muito interessante a se notar aqui é que em um tema escuro, à medida que a superfície se aproxima de você, ela se torna mais clara porque há um princípio muito importante do tema escuro no design de interface do usuário. E ele diz que, bem na frente da tela, há uma fonte de luz presumida. Então, por exemplo, se eu fosse dar uma olhada nessa coisa aqui, essa cor é mais escura enquanto essa cor é mais clara. Isso está na superfície. Então, qualquer coisa que se aproxime de mim estará em um tom mais claro. É por isso que os campos de entrada geralmente são mais escuros. Por quê? Porque eles estão no interior. Neste caso, este cartão está no topo. Este cartão está novamente no topo deste cartão. É por isso que fica mais claro à medida que você se move em direção à tela. Agora, algo muito diferente acontece quando mudamos para o tema claro. No tema claro, você percebe que não tem algo que é totalmente escuro, mas geralmente, em muitos designs de interface do usuário, eles mantêm uma cor branca simples. Por exemplo, aqui eles têm uma cor branca simples no topo e então eles colocam como um cinza, muito parecido com um tom de branco, como um tom de branco mais escuro no fundo. Mas o princípio subjacente ainda permanece o mesmo. Aqui temos cores e tons claros, diferente do tema escuro com tons muito escuros, mas o princípio é o mesmo. Porque veja como este cartão branco está em uma nota mais brilhante, então a superfície é cinza, mas o cartão é branco. Mas novamente, se eu fosse colocar todas essas cores em diferentes categorias, as cores da superfície viriam em uma categoria separada. Essas cores primárias da marca viriam em uma categoria separada, e se você fosse ver qualquer um dos botões de exclusão ou qualquer um dos botões de alerta, eles viriam em uma categoria totalmente separada. Então eu não posso vê-los agora. Mas sim, por exemplo, este é como um sucesso, certo? Então isso não é uma cor da marca, isso não é uma cor da superfície, é uma categoria totalmente diferente e essas são chamadas de semânticas. Agora, é claro, eu continuo dizendo isso de novo e de novo, que isso não é um curso de design de UX, isso é realmente um curso de Figma, então não vamos nos aprofundar muito em entender quais são esses cinzas e cores da marca e cores semânticas. Nós já criamos um curso de 15 episódios que era gratuito sobre design de UX. Lá eu tenho um vídeo chamado Declarando sua paleta de UI. Então lá eu explico isso em detalhes. Mas só para garantir que todos estão na mesma página sobre este tópico específico, primeiro declaramos nossos cinzas. Então vamos supor que temos um aplicativo com tema claro, certo? E eu vou começar do zero, ok? Então, eu vou criar uma caixa e vou fazer isso como branco. Agora você não pode ver isso. Obviamente está em frente a uma superfície branca. Agora vou fazer uma cópia disso, e tenho duas maneiras de deixá-la cinza. Ou posso pressionar a tecla Shift e pressionar a seta para baixo para que crie um ajuste, então ele cria automaticamente um cinza. E eu posso duplicar e realmente posso ir e pressionar Command D novamente, e essa não é a maneira exata de fazer isso. Faço isso para que você entenda que é mais fácil e rápido, mas vou apenas pressionar a seta para baixo de novo. Ok, talvez aqui eu pressione outra seta para baixo novamente, só para garantir que temos algo mais escuro, então eu posso copiar este código hexadecimal. E você sabe, colar isso aqui e depende completamente de você quantos tons você quer, certo? Na maioria dos casos eu geralmente recomendo para pegar toda a sua paleta de cinza e dividi-la em 3 partes. Ok, quando se trata de tons de cinza. Se você está trabalhando para um tema claro, então primeiro vem suas cores base. Essas cores são muito próximas ao branco, pois estamos trabalhando na sua luz. Temos algumas cores intermediárias que estão se movendo em direção ao tom de cinza. Vou manter essas como minhas bases, e talvez essas 3 como minhas cores intermediárias. O que posso fazer é provavelmente tornar isso ainda mais escuro. Então vamos deletar isso. Vamos duplicar isso e torná-lo ainda mais escuro. Então eles entrarão na minha categoria intermediária. Agora também precisarei de cores com alto contraste em relação ao branco. Desta vez, vou selecionar preto absoluto, mantendo isso no final do espectro. E chamar esse. E eu vou criar 2 cópias e desta vez deixe-me apenas aumentar o brilho assim. Vamos copiar este código hexadecimal e colá-lo bem aqui. E então aumente novamente. Então apenas certifique-se de que esta cor e esta cor não são muito semelhantes, mas sim. Agora eu posso pegar essas... Vamos arrumá-los. Vamos pegar esses, arrumá-los. Também então esses aqui se tornam minhas cores base dentro dos cinzas, a propósito. Estes se tornam as minhas cores intermediárias e estes se tornam as minhas cores de contraste.
E agora você diria que existem 3 ANSHI. Então, como você diferencia entre as 3 bases? Seria base 1, base 2, base 3. Meio 1, 1 meio 2, meio 3, contraste 1, contraste 2, contraste 3. Certo, então é assim que você pode fazer isso. Ao abordar as cores da marca, é importante considerar: as cores de marca geralmente são decididas por um designer de marca, não pelo designer de UX. Por exemplo, no McDonald's, as cores são amarelo e vermelho, enquanto no Facebook são azul e branco. Certo, então sempre há uma cor primária e uma cor de destaque. Então talvez no caso do Facebook a cor azul seja a primária da marca e a branca seja a cor de destaque. Então você precisa dessas cores da marca especificamente quando está fazendo botões. Então deixe-me mostrar um exemplo real. Vamos voltar ao Mobin. Vamos encontrar algo na seção de educação. Então se eu fosse ao Duolingo, você perceberia que o Duolingo tem uma cor verde muito brilhante, como uma cor primária da marca Feliz ao Sol. Mas quando eu entro no aplicativo, vamos dizer, eu venho e provavelmente vou para o próximo fluxo. Vamos ver. Se eu fosse dar uma olhada, digamos este aqui mesmo, certo? Agora você tem algumas das cores da marca, mas você também tem um pouco de graça, certo? Então minha graça entra nessa categoria. O traço desta mensagem, o texto. O texto bem aqui, mas então você também tem algumas cores da marca que estão preenchendo as frases-chave e todas essas coisas, certo? Então, as cores da marca geralmente são decididas por um designer de marketing, mas se você não tem alguém na sua startup, então provavelmente terá que acabar, sabe? Decidindo as cores da marca, e nesse caso você sempre pode aprender sobre teoria das cores, mas não mantenha mais do que 2 ou 3 cores da marca. Então você tem semânticas que são basicamente como para cores de alerta, cores de aviso, cores de sucesso, elas geralmente são as mesmas. Para alerta, as pessoas usam tons de vermelho, amarelo para aviso e verde para sucesso, e quando se trata de cinzas. Para as cores da marca, não há base, meio ou contraste, apenas a cor principal. Mesmo na semântica, em muitos casos, é apenas a cor principal. Por exemplo, ao criar um sistema de botões com diferentes estados, você usa somente a cor da marca. Você precisa de uma versão mais escura da cor primária da marca para o efeito hover, além das cores primária, padrão e desativado. Então vamos dizer que esta é a minha cor primária da marca. Ok, eu também terei que criar outra cor que seja mais escura do que esta. Mas você não pode apenas randomizar essa cor escura. Então a maneira correta de fazer isso é que eu clique em mais e talvez eu faça isso em 20, certo? Faço outra cópia. Uso a ferramenta conta-gotas para selecionar este código hexadecimal, pois ao criar um estilo, quero garantir que estou definindo isso como minha segunda cor, que será minha cor padrão. Essa seria a cor do meu estado de hover. Não posso misturar essas duas coisas. Ao implementar em código, é importante fazer da maneira correta. Você pode aplicar a mesma lógica para as cores de aviso, sucesso e outras que precisar. Agora a parte divertida é que hoje estamos apenas cobrindo estilos, mas na realidade muitas dessas combinações de cores e o uso desses cinzas e o uso dessas cores de marca, eles são criados usando o conceito de tokens. Nessa sessão farei uma breve explicação sobre o funcionamento dos tokens. E depois vamos abordar como os estilos funcionam. Mas os estilos realmente não cumprem os requisitos que um token precisa. O Figma introduziu um novo recurso para tokens chamado variáveis. Vamos abordar isso eventualmente no curso, mas hoje vou apenas te apresentar. O que são tokens de cor? Eu vou apenas te apresentar o que são estilos, e vamos manter as coisas muito simples. Então deixe-me apresentar a você a declaração do problema. Veja, quando se trata de um código hexadecimal, quando você está projetando, você realmente não pode continuar se comunicando com seus designers que, você pode fazer este botão, setfi52. E como é terrível dizer isso? Então, basicamente, você precisa de nomes fáceis de entender que ajudem você a entender do que se trata essa cor. Então, vamos apenas dizer que este código hexadecimal aqui é o valor raiz. Ok, este é o valor real do código hexadecimal. Mas talvez eu esteja construindo um sistema onde eu chamo essa cor de amarelo 1. Agora eu posso ter vários amarelos, como amarelo 1, amarelo 2, amarelo 3, assim como eu tinha base 1, base 2, base 3. Certo, então mesmo aqui eu posso ter amarelo 1, amarelo 2, amarelo 3. Então todo esse conceito de dar um novo nome a um número muito complicado, isso é basicamente chamado de abstração. Então o que é abstração? Ao dirigir um carro e mudar as marchas, para você, é apenas uma questão de mover a alavanca para frente e para trás. Na realidade, ao mudar a marcha, muitas coisas mudam dentro do carro sem que você perceba. Porque o designer do carro fez uma abstração
Ele garantiu que todos os detalhes técnicos estão escondidos e você tem apenas um ponto de controle, que é a marcha. Neste caso, estou usando o valor amarelo 1. E estou usando isso como uma abstração para garantir que não tenho que repetir essa palavra complicada várias vezes. Agora, a palavra sofisticada seria que estou usando um alias. Alias significa um nome alternativo para o mesmo valor raiz. Outra coisa importante aqui. Saber é que em algum momento eu posso estar usando o amarelo 1 para diferentes casos de uso. Então é claro que eu tenho um código hex. Esse código hex eu estou apenas chamando de amarelo 1, mas talvez o amarelo 1 esteja sendo usado em algum outro ícone em algum outro lugar. Está sendo usado como uma notificação de sucesso em algum outro lugar. Está sendo usado para um ícone de verificação, como o mesmo amarelo 1 está sendo usado em outros lugares. Então você tem mais ramos da mesma cor. E todo esse processo é possível apenas por causa dessa abstração. Agora sei que isso levará um tempo. Por favor, use essa meia hora. Essa 1 hora comigo vai levar no mínimo 1 hora. Para você entender como esses tokens funcionam. Durante o processo, você pensará que não entendeu o que foi dito. Eu sei, aconteceu comigo também. Preciso que você me ouça e me dê tempo. E eu vou explicar para você como isso funciona, porque eu tenho toneladas de exemplos para deixar isso claro para você. Agora vamos manter as coisas simples. Ok, nós temos setFi. Tanto faz, e eu estou chamando isso de como amarelo 1. Vamos supor que este amarelo seja agora um token para mim. Então este nome de alias. Este nome alternativo, este amarelo, é agora um token que me redireciona para este valor hexadecimal agora, certo? Agora, este exemplo está me mostrando dando um nome simples a esta cor, mas você pode ter tokens para estilos de tipo ou tamanhos de tipo. O espaçamento, os bordas, basicamente qualquer coisa que precise definir e transformar em regra. Para evitar que alguém simplesmente mude a cor amarelo 1, digamos que eu não tenha esses tokens e outro designer esteja trabalhando em uma tela usando o mesmo ícone que requer a cor amarelo 1. Se este amarelo não estiver definido, ele terá que usar a ferramenta de conta-gotas para escolher a cor amarela. E provavelmente ele pode cometer um erro, ou algo assim. Mas se eu definir uma regra de que se você está usando este ícone de sucesso, você só pode usar amarelo 1. Então ele tem que usar esse token. Agora, se eu disser que em vez de amarelo 1, todos esses sinais de verificação terão amarelo 2, então bastará fazer a mudança em uma única parte e essa alteração será refletida em todos os outros lugares onde o amarelo 1 foi usado, construindo assim um sistema muito robusto. Agora você também pode fazer isso para sombras e muitas outras coisas, principalmente quando se trata de estilos de cores. Hoje vamos descobrir como tokenizar as cores. Ok, é apenas uma maneira de dar nomes fáceis de ler para códigos hexadecimais. Agora vamos a um nível mais profundo e entendemos que quando eu nomeio essa cor como, por exemplo, amarelo 100, porque essa é uma convenção muito comum. Amarelo 100 pode ser usado de diferentes maneiras. Certo, pode ser usado como um texto ou um ícone. Então o que acontece é que, quando uma empresa está sendo construída, você cria um conjunto de cores que são seus códigos hexadecimais. Então você nomeia esses códigos hexadecimais. Como designer ou designer de marketing, a equipe de marketing também está utilizando as mesmas cores desse banco, independentemente da equipe em que você esteja. Todas essas diferentes equipes vêm para este único amarelo 100. E então eles podem pegar o amarelo 100 e usá-lo em seu próprio sistema individual. A equipe móvel usa seu sistema com o amarelo 100, enquanto a equipe do iPad tem o seu próprio. Começa-se com um valor raiz e dá-se a ele um nome global nisso. Neste caso, é o amarelo 100, mas então temos o nome do sistema ou o nome do alias. Neste caso, talvez eu o chame de alerta semântico. Talvez eu esteja construindo um aplicativo web. E dentro do meu aplicativo web. Estou usando isso no ícone de alerta semântico que está em um componente no meu aplicativo web. Posso aprofundar e dizer que até mesmo dentro de um pop-up específico, estou usando a mesma cor para preencher o ícone. Bem como especificamente no preenchimento do ícone de alerta. Então, quando se trata de um componente específico, você pode criar camadas adicionais, como uma sobreposição de nomes, mas todos apontam para a mesma cor. É possível ter quantos níveis desejar, mas a maioria dos sistemas de design mantém apenas 3 níveis. Como se eles tivessem um nome normal. O nome normal tem um alias, e as pessoas dizem que é um alias ou específico de um componente. Depende de você, e eu vou mostrar os exemplos. Ficará muito claro para você, mas o fato é que, na realidade, os nomes dos tokens não são tão simples. Então, agora eu fiz isso, ok. O amarelo 100 agora é chamado de ícone de alerta preenchido, eu simplifiquei para um nível muito básico.
Na verdade, os nomes dos tokens são bem complexos e explicarei como nomeá-los. Mas tenha paciência comigo. Devagar, vamos cobrir isso. Uma coisa muito importante para entender: as cores podem ter múltiplas camadas. Mas quando se trata de sombras ou até mesmo efeitos de brilho, ou quando se trata de outros estilos, seja em tipos ou espaçamento, você terá menos camadas na maioria dos sistemas de design. Quanto aos tamanhos de fonte, haverá apenas 3 opções: 8, pequeno, 12 e 16. 12 será considerado médio e 16 possivelmente grande. E é aí que eles param, certo? As pessoas realmente não dizem que é pequeno. O cabeçalho móvel se torna médio na web. Na maioria dos casos, as pessoas mantêm um único nível, exceto nas cores, onde há vários níveis. Múltiplos níveis hierárquicos, várias camadas. Agora um exemplo prático, peguemos este prompt. Aqui é como um app para escolher planos. A propósito, isso é de um arquivo da comunidade Figma de código aberto gratuito chamado Untitled UI. Neste caso, você tem um valor raiz, que é a cor azul. Agora eu posso dar a ele um nome global, que é azul 100. Então, depois que o azul 100 é estabelecido, posso dizer que isso se enquadra na minha cor de marca primária. Ok, então vou colocá-lo na minha categoria de interface do usuário. Imagine que a equipe de marketing também está usando este nome global. Toda a paleta, a equipe da web também está trabalhando. E a equipe de marketing, todos estão usando o azul 100 para seus próprios casos de uso individuais. Mas agora eu sou eu na equipe de produto. A equipe de produto está construindo uma interface do usuário. Dentro da interface do usuário, nós nomeamos isso como primário 1. Ok, agora uma vez que foi nomeado como primário 1, eu também decidi que o mesmo primário 1 pode ser usado para este ícone de verificação aqui e também para o texto modal. Então, neste caso, o azul 100 é primeiro referenciado como UI primário 1. E então, UI primário 1 é, então, novamente vinculado ao ícone de verificação no texto modal. Então, esses dois serão nomes de tokens específicos do componente, mas essa coisa. Aqui, isso será um nome de token específico do sistema, específico para o componente. Essas não são regras, apenas uma maneira de organizar. Alguns chamam isso de específico da instância, em vez de específico do componente ou do sistema. Eles vão chamar isso de específico do dispositivo, dependendo de como você quer organizá-los, mas a vantagem é que talvez. Digamos que um ano depois eu decida que o texto modal vai ser preto. Nesse caso, eu posso simplesmente quebrar este ramo aqui e conectá-lo a algum outro nome de alias e vai funcionar muito bem. Agora, se você entendeu algo até agora, eu sei que muitas coisas são complicadas, você terá alguma clareza. Mas se você está gostando e realmente achando isso útil, não se esqueça de clicar em inscrever-se e acionar o ícone de sino. Agora, vamos pegar outro exemplo à esquerda. Temos um menu suspenso à esquerda e uma barra lateral à direita na web, com um estado de passar o mouse. Ok, essa coisa aqui, temos um estado de passar o mouse para isso e aqui temos meu e-mail. Logo abaixo do meu nome, ambos têm a mesma cor. Ok, mas os casos de uso são muito diferentes. Então aqui meu valor raiz é 910. Então eu nomeei isso como meu nome global, cinza 100. Então cinza 100 tem um alias de base 1. Ok, que é essa coisa bem aqui. Você se lembra que criamos a base 1 para nossos cinzas. Em alguns casos, usei a mesma cor cinza nos meus cinzas, mas também para o meu texto secundário. E este é o meu texto secundário. Aqui mesmo. Então este seria o nome do token. Este seria o nome do token. Este seria o nome do token. Estou usando tokens para fazer mais abstrações, mas note que os nomes reais dos tokens são diferentes disso. Então vamos entender como você nomeia esses tokens. E para ser honesto, não há uma única maneira de fazer isso. Vou simplificar isso para você. Existem muitas maneiras. As pessoas têm todos esses diferentes tipos de casos de uso. Realmente depende de... Você pode estar certo sobre a complexidade. Geralmente mantenho as coisas muito simples. Então vou mostrar algumas maneiras simples e também como as grandes empresas fazem isso. Então bem, aqui eu tenho um monte de componentes. Ok, isso é uma etiqueta. Estes são 3 botões. Isso é um alternador. Todos eles usam a mesma cor. Ok. Ao criar nomes de tokens em sua startup ou construir seu sistema de design, você precisa levar em consideração alguns pontos importantes. Você precisa ter certeza de que os nomes dos seus tokens são os mais curtos e simples, e você sempre pode fazer referência a outros sistemas também. Então eu vou colar um link de pelo menos 5 a 6 recursos, onde você pode aprender com sistemas de design, e você pode realmente aprender como essa marca está nomeando seus tokens, e você pode fazer referências a eles também. Mas na maioria dos casos, o nome do token, em primeiro lugar, mais importante, te diz o caso de uso. Ele te diz se esse nome de token é para uma cor, ou para um tipo, um estilo, ou para uma sombra, ou para um espaço, e eu vou te mostrar exemplos. Estou apenas te informando sobre o que o nome do token deve transmitir, então a coisa mais importante é um propósito, para que serve essa categoria. O segundo poderia ser uma propriedade, quando você sabe
sabe se isso é um preenchimento de fundo ou se é apenas um traço, coisas assim. E então, às vezes, você pode ser muito específico em relação ao componente também. Você pode dizer que mesmo que isso seja um token de cor, mesmo dentro de um token de cor, um preenchimento de fundo continua sendo um preenchimento de fundo, apenas para um botão. Preenchimento de fundo para um botão de rádio. Ao lidar com componentes, você pode ter estados específicos para cada um deles. Há 3 botões aqui, ok. A mesma cor está sendo usada para a superfície e para o texto. Você também pode dizer que dentro do botão, qual estado está nesse botão, ele está no estado padrão. Ou o estado de passar o mouse, ou o estado desativado, e agora não é absolutamente necessário usar todas essas coisas. Estou apenas te informando sobre como as pessoas experimentam isso, então vamos pegar um exemplo. Temos este botão de alerta aqui, ok. Este seria o meu valor raiz, o código hexadecimal real. Então eu dou ao código hexadecimal um nome global que seria azul 100. E agora para este preenchimento específico eu não vou atribuir azul 100 a isto. Eu primeiro vou criar outro token e chamá-lo de UI. Isso é para a biblioteca de interface do usuário. Pílula é o meu componente e primário é o estado da pílula, pois esta pílula tem as variantes primária, secundária e terciária. Dentro da pílula primária, isso é usado apenas para o fundo quando eu crio este token, agora eu terei isso como minha cor de token, e isso estaria vinculado a este preenchimento. Agora uma coisa muito importante a notar, é que eu usei traços e não barra. Por favor, não use a barra, porque isso acabará complicando muito o seu código. Se eu fizesse o mesmo com meus botões, este botão teria 2 estados diferentes, mas a cor permaneceria a mesma. Então o valor raiz é 75, seja lá o que for, o nome global também é o mesmo, mas agora neste caso eu vou criar um novo token, que é o meu token de componente, e eu vou chamá-lo de UI. Dentro de UI é um botão, dentro do botão é para o botão primário. Dentro do botão primário, isso é apenas para o fundo, e isso está no estado ativo, então este pode ser o meu token para esta cor aqui. Quando se trata do botão secundário, eu chego ao azul 100. E agora existem muitas maneiras de eu fazer isso. Eventualmente, quando cobrirmos mais exemplos de como esses componentes funcionam, você entenderá como essa nomenclatura realmente funciona certo, porque eu sei que para muitos iniciantes isso começaria a se tornar um pouco complicado. E todo esse conceito precisa de muito aprendizado adicional também. E este curso não é para entender tokens ou para design de UX. Explico brevemente sobre tokens para que você entenda a importância de aprender estilos, um recurso do Figma. Apesar de termos vídeos detalhados sobre o funcionamento dos tokens, o objetivo aqui é mostrar que eles permitem referenciar um valor raiz de várias formas, já que não é possível se comunicar em código hexadecimal. Hoje, vamos entender por que precisamos de estilos em primeiro lugar. O link para baixar esta apresentação estará na descrição, mas há uma senha para isso, e esta é a senha. Copie a senha antes de baixar a apresentação. No módulo 2 estudaremos sistemas reais para entender o que grandes empresas fazem. Recomendo estudar o sistema de design da Uber, chamado Base. Acesse base.uber.com para ter acesso à biblioteca completa deles à esquerda. Eles têm tokens de design, e ao clicar em Uso, é possível entender como foram construídos e a lógica por trás deles. Não vou abordar tudo agora. Você terá que assistir a este vídeo pelo menos 2 vezes. E você também terá que passar pelo site deles, e se ficar confuso, não desista, porque é isso que a maioria dos alunos faz. Eles desistem se acharem que está ficando complicado demais. Persista, assista a este vídeo mais uma vez e começará a fazer sentido para você. Mas deixe-me mostrar como a Uber construiu seus tokens de design. Então, basicamente, eles explicaram o fato de que, você sabe, seja uma cor, seja um valor de espaçamento ou um tamanho de texto, o que quer que seja, você terá um nome e terá um valor. Ok, você se lembra que nesse caso tínhamos o valor que era um código hexadecimal, e você tinha um nome. Mesmo neste exemplo, este é o meu valor e este é o meu nome. Agora, para um token funcionar, um nome é necessário, um valor é necessário, mas em muitos casos, se você quiser dizer que eu tenho que colocar o tipo dentro do nome do token. Preciso digitar a palavra core ou texto ao nomear o token? Não necessariamente, isso ainda é opcional. E você também tem a opção de adicionar descrições quando está criando esses componentes e estilos dentro do Figma. Então esses também são opcionais. Na engenharia, eles não dizem nome e valor. Eles têm outra linguagem, eles chamam de chave e valor. Então vamos dizer que você tem essa cor, isso aqui, isso seria o meu valor.
Mas a chave seria botão primário, e eles chamariam de sinal de dólar. Botão traço primário. Nós não usamos o sinal de dólar dentro do Figma. Mas quando os desenvolvedores usam, eles usam chave valor. Então no design temos nomes para cada valor, na engenharia é apenas o mesmo que ter uma chave para cada valor. Agora, por que a palavra chave? Porque essa chave é única, você não pode ter duas chaves com o mesmo nome. Então é por isso que eles meio que chamaram de chave, porque cada chave é única, certo? Então na engenharia, eles usaram essa palavra porque você não pode, digamos, ter a palavra primitivos.azul.600 como uma chave que tem valores diferentes. Essa chave estará vinculada a um único valor. Como mencionado, tokens têm inúmeras aplicações. Então na Uber eles usam tokens para 8 tipos suportados. Eles usam para cores, tipografia, layout, grades, dimensões, raios de canto, ápticos, como muitas coisas. Na sessão de hoje abordaremos estilos. Principalmente, os estilos são úteis para suas cores, tipografia e sombras. E mesmo assim, hoje nos concentraremos principalmente em entender tokens de cor, porque esses são os que se tornam um pouco confusos. Porque você tem várias camadas, mas é claro quando falamos sobre uma chave e valor. Esse valor pode ser um código hexadecimal, uma string, ou um booleano, verdadeiro ou falso. Também pode ser um número inteiro. Sim, pode ser qualquer coisa. Hoje estamos apenas cobrindo cores, mas quando você explora este site, percebe que há muito conteúdo para cada tipo. Agora a parte interessante é que, digamos, eu entro na seção de cores, e dentro de cores eu tenho um monte de tokens. Certo, então o que eles fazem é para cada token único, você tem um nome de token. Cada nome de token basicamente tem dois componentes. Ok, nesses dois componentes, o primeiro é onde você indica o tipo deste token. Sobre o uso deste token. Pode me dar um exemplo rápido? Bem, aqui você tem a cor preta, então este é o meu token global. Agora, este preto é referenciado como conteúdo primário e borda selecionada. Agora, quando eu digo a palavra conteúdo, para eles, conteúdo significa texto. Então, se eu estou usando isso como texto, eles basicamente estão dizendo que estamos usando a cor preta para o texto principal, mas também estamos usando a cor preta para a borda. Quando está selecionado, então, novamente, ele está dentro do conteúdo principal. Eles estão referenciando o mesmo token como... O conteúdo do botão secundário e o texto do valor de entrada estão relacionados à criação de uma caixa de entrada. Quando você digita algo dentro dessa caixa de entrada, o texto adicionado também é preto. Na maioria das vezes, os botões secundários são verdes, então o texto no meio seria preto. Agora, se você olhar para toda essa diferenciação, verá que existem 3 zonas. Esta é a zona 1, você vê essa linha cinza, esta é a zona 2, esta é a zona 3, isso seria chamado de nível 1, isso seria nível 2, isso seria nível 3. É aqui que estamos na seção de tema, mas é aqui que vamos para componentes específicos. Então, dentro do sistema de design da Uber, apenas no tipo de cor, você pode ter 3 níveis. E nós vamos discutir a nomenclatura desses 3 níveis para entender como eles chegaram a essa lógica. Por que isso é chamado de conteúdo primário? Por que isso é chamado de conteúdo do botão secundário? Ok, agora isso não significa que as mesmas regras serão aplicadas para o espaçamento ou para a tipografia. Ou mesmo que eles terão 3 níveis. Não. Apenas os tokens de cor terão 3 níveis. Muitos também afirmam que 3 níveis indicam que o nome de token terá 3 partes. Não, isso não significa... Isso só tem 2 partes. Tem o tipo e depois tem o contexto. Certo, então não é obrigatório que 3 níveis signifiquem um nome com 3 partes. É apenas que eles têm a opção de pular da zona 1 para a zona 2 para a zona 3. E basicamente significa que a mesma cor pode ser usada em 3 níveis. Por isso eles chamam de 3 níveis. Agora eu vou mostrar. Eles organizaram seus tipos de token de cor da seguinte forma. Primeiro, declararam todos os primitivos literalmente, pegando códigos hexadecimais pré-selecionados e dando a eles nomes globais. Ok, e eles têm mais de 100 códigos hex. Como eles têm uma enorme biblioteca de todas as cores possíveis que suas equipes podem usar. Ok, agora até a equipe de marketing só pode escolher a partir disso. A equipe de produto agora só pode escolher a partir dos primitivos. Eles selecionaram algumas cores específicas denominadas cores fundamentais. Eles têm um alias para a cor da marca deles, que representa as cores oficiais da empresa, e tem apenas 6 valores. Então eles têm o terceiro balde chamado de core, que são apenas os seus cinzas. Você se lembra que estávamos declarando cinzas quando fizemos nossos 3 baldes. Neste caso, eles possuem 4 categorias de cores: primitivas, fundações, cores da marca, cores básicas, cinzas e uma seleção de 17 valores desta paleta completa.
Acredito que será principalmente cinzas claros, com extensões para as mesmas cores fundamentais brilhantes, tendo também versões neutras e algumas cores semânticas. Você sabe, de erro para sucesso. Então eles também têm algumas sobreposições também. Então essas são chamadas de cortinas ou cobertores, então também existem 29 valores. Eles têm outra categoria, programas. Não estou colocando esses aqui porque só vai te confundir, mas basicamente programas são cores que não mudam quando você vai do tema claro para o tema escuro, então todas essas cores. Aqui eles podem mudar, mas em programas as cores são fixas, sendo apenas um outro conjunto. Mas todas elas estão vindo dos meus primitivos, agora deixe-me mostrar como a Uber definiu seus cinzas. Eles disseram que, claro, o núcleo é construído a partir dos primitivos, sabe? Coisas como cinza 100, cinza 200, cinza 600, isso é como a carne e batata de todo o sistema, e então eles dizem que nossos cinzas também são divididos em 3 categorias. Uma é o seu fundo, que são as suas superfícies. Depois temos o conteúdo, que é o seu texto e ícones que aparecem dentro dele. E então você tem as bordas, que são os traços ao redor das suas superfícies. Então eles meio que dividem seus cinzas em casos de uso específicos que você só pode usar estes para as superfícies. Você não pode usar nenhum destes, certo? E para o conteúdo também, você só pode alternar entre estes, e para as bordas, você só pode alternar entre estes. Agora, deixe-me mostrar como eles são usados na prática. Então, por exemplo, aqui temos 3 componentes distintos. Você tem 3 tipos de botões e ícones. Você tem campos de entrada. E aqui você tem outro tipo de acordeão. Agora, se eu olhar para este componente, se você olhar de perto, literalmente qualquer componente único na biblioteca da Uber pode ser dividido em átomos. E este átomo só pode ser uma dessas 3 coisas. Pode ser um fundo, conteúdo ou borda. Então, seus ícones e textos se enquadram em conteúdo, mas a superfície se enquadra em fundo. Aqui meu coração e este chevron se tornam conteúdo, o fundo é bem direto neste caso. Todo o texto dentro deste conteúdo é conteúdo. O ícone é conteúdo, a borda é preta, e então este é o fundo. E claro, eu acho que você entendeu, certo? Mesmo neste caso, o menos, o mais, todas as camadas de texto se tornam meu conteúdo, e quando eu digo conteúdo, significa que eles só podem escolher entre essas cores. Bem aqui, esses tokens bem aqui, de onde nós conseguimos esses tokens? Nós os obtivemos deste grande banco, então uma única cor está sendo referenciada em todos os níveis. Certo? E você se lembra do que eu estava dizendo. Essa camada de componentes são essas cores que teríamos adicionado. Certo? Então quando você tem um valor de entrada de texto, basicamente significa que esse valor de entrada de texto é um conteúdo. É um fundo? Não. É uma borda? Não. Então, sua primeira decisão foi decidir se essa cor está sendo usada nos meus fundos, nas minhas bordas ou no meu conteúdo. Quando estou tomando essa decisão, estou realmente me perguntando: ok, eu pulei deste estado para este estado, mas agora dentro deste estado. Preciso verificar que tipo de cor estou escolhendo. Vou fazer algo relacionado ao design do fundo, conteúdo ou borda. Então, dentro de um conteúdo. Aqui você pode ver que você tem diferentes tipos de conteúdo, certo? Você tem o texto do rótulo e tem o ícone. Então, mesmo que a cor seja idêntica, mesmo que a cor seja totalmente branca, é a mesma cor, mas o nome do meu token será diferente. Então, aqui provavelmente seria assim. Texto de entrada primário aqui seria como preenchimento de ícone. Primário, certo. Então, espero que isso esteja fazendo sentido e espero que você esteja meio que conseguindo entender por que precisamos criar essa abstração agora. Como eu disse, um token pode se enquadrar em 3 categorias. O nome do token de cor terá seu tipo de cor e categoria, como definido nas regras: valor raiz, nome global, nome de alias e nome específico do componente. Até a Uber fez algo bem específico. No meu exemplo, eu criei 4 camadas. A Uber mantém apenas 3 camadas. Eu disse isso como um valor raiz e a partir dele chamei isso como um nome global. Dizem que esse nome global é na verdade o token primitivo. Ao invés de usar o termo nome global, o Uber chama de token primitivo. Então, se eu fosse desenvolver o sistema, chamaria preto de token primitivo. Isso. Então, o nome global, uma vez que tenha sido anexado ao token primitivo. Existe também um alias para esse token primitivo, então a mesma coisa vai e se torna isso. Eles estão chamando isso de token semântico. Eu estava chamando isso de alias e no final os tokens semânticos. Podem se tornar tokens específicos do componente. Portanto, apesar dos nomes diferentes, o conceito subjacente é o mesmo. Agora, para garantir que revisamos todas essas coisas e que há total clareza absoluta, o nome de um token me informa 2 coisas de extrema importância.
Primeiro, ele me diz o tipo, seja cor, tamanho ou traço. E o nível me diz o contexto e o estado em que o componente está agora. Quanto mais restrito o caso de uso pretendido, mais preciso é o nome. Por exemplo, quando olho para este exemplo, este não é um caso de uso muito restrito. Entendo, mas este é um caso de uso bastante limitado. Como um muito específico é para o botão secundário. O nome do token dentro do botão secundário se torna cada vez mais longo e complicado à medida que você vai do nível 1 para os níveis subsequentes, pois ele está no conteúdo. E a propósito, eles têm esse monte de vídeos, a Uber criou esses vídeos e eles chamam de screencast. Eles vão te contar muito sobre como todo esse sistema funciona. Certo, então eles têm esse diagrama muito simples, onde dizem que o hexágono é acessado por um nome primitivo. O nome primitivo é acessado pelo nome do token, conhecido como acento de conteúdo. Em diversos artigos sobre sistemas de design e tokens, é comum encontrar a fórmula token igual nome. Mais valor. Não, as pessoas pensam que nome mais valor significa que você pega o nome, você pega o valor e junta tudo. O texto sugere que o que está sendo dito é apenas uma analogia lógica, não uma fórmula literal para escrever um nome ou criar um token. Eles estão apenas dizendo que talvez seja conteúdo. Acento é um nome, que está ligado ao valor. Azul 600. Então, Azul 600 se torna outro nome que está novamente ligado ao valor do código hexadecimal. Então é assim que, quando estávamos meio que discutindo no começo. Certo, tínhamos este tópico aqui onde dissemos que no design temos nomes e valor. Certo, tínhamos nomes e valor aqui. Neste caso, o que eles fizeram é que o nome é primitivo e o valor é o código hexadecimal, então espero que isso tenha feito sentido. Agora a questão é como você finalmente declara esses níveis de abstração dentro do Figma. Infelizmente, os estilos só permitem que você vá até do código hexadecimal para o nome global, então você não pode converter o nome global para o alias ou o alias para um token específico do componente. Isso é uma limitação e por isso o Figma introduziu as variáveis. Elas permitem criar um valor raiz, vinculá-lo a um nome global, que é vinculado a um alias, que é vinculado a um componente e assim por diante. Por muito tempo as pessoas no mundo do design, o que eles estavam tentando fazer é que eles criariam diferentes nomes globais para a mesma cor. Então eles escolheriam a cor preta, declarariam como texto primário, também declarariam como contraste 1 e blá blá blá. E isso se tornaria muito confuso porque você teria tantos nomes de estilos todos vinculados à mesma cor. E se você tivesse que mudar a cor em um único lugar, você teria que ir aos estilos individuais um por um. Porque só há uma camada útil, mas você sabe, mesmo agora os estilos de cor ainda são muito úteis. E antes de você entender como as variáveis funcionam, eu acho que é muito importante você entender como os estilos de cor funcionam, certo? Então vamos entender isso, como realmente criamos esses estilos de cor e estilos de tipo e como você os declara dentro do Figma. Então vamos começar com o módulo número 3, onde realmente entendemos como você declara seus estilos de cor e estilos de tipo. Pessoal, só para reforçar, este não é um curso de sistema de design. Este é um curso de Figma. Então eu vou apenas mostrar como você salva seus estilos de cor, mas não entraremos nos detalhes de que tipo de cores você precisa estabelecer para isso. Meu curso de 15 episódios é suficiente porque se você terminar os estilos de cor que eu expliquei aqui, você pode não só usá-los para sua interface de usuário, mas também pode usá-los para suas redes sociais. Então, neste ponto, os estilos realmente me ajudam a criar carrosséis melhores e melhores histórias para minhas redes sociais, porque nas redes sociais você só tem como uma camada de nomes, certo? E o que você pode fazer é que uma vez que você salve uma cor específica, vamos dizer que eu crie esta cor aqui, e eu apenas a chame de, digamos, um vermelho sutil, tudo que você tem que fazer é clicar nesses 4 ícones aqui, e é aqui que você pode ter acesso a todos os seus estilos. Agora você estaria vendo que eu tenho alguns estilos aqui, e então eu tenho como este título estranho, e um monte de nomes aqui também. Então a coisa é, este é o conceito de bibliotecas, e nós vamos cobrir isso em um tempo. Suponha que eu tenha 5 arquivos Figma diferentes, e no primeiro arquivo eu declarei todas as minhas cores principais, meus primitivos. Minhas cores, seja lá o que for, mas agora no meu arquivo número 2. Eu estou fazendo o aplicativo móvel no arquivo número 3. Talvez eu esteja fazendo o site. Eu quero que o arquivo número 2 e o arquivo número 3 acessem minhas cores do primeiro arquivo. Então, para compartilhar todos os seus estilos de um arquivo para outro, você precisa de bibliotecas. Então, o que eu fiz aqui, vamos dizer que se eu selecionar esta cor, eu clico nesses 4 pontos. Bem aqui, e vou até este botão de mais bem aqui. Eu terei uma nova janela onde me pergunta se eu preciso salvar isso como um estilo ou uma variável. Agora nós ainda não abordamos variável, então eu vou apenas clicar em estilo.
porque eu posso dar um nome a isso. Nós abordamos a nomeação em detalhes no nosso curso de 15 episódios. Isso é conhecido como declarar a paleta de interface do usuário, um princípio básico e simplificado. Você pode fazer algo tão simples quanto dizer se estes são seus cinzas. Então você faz cinza, base 1 base, 2 base 3, se é sua marca, você faz marca. Tipo se o zeta certo se é uma semântica, então eu posso fazer 100, e eu posso fazer alerta 1 certo. E então você também pode adicionar uma descrição que seria visível para seus designers. Se você clicar neste ícone aqui, você pode escolher entre todas essas cores. Os níveis alfa, na verdade, você também pode salvar seus gradientes, você também pode salvar preenchimento de imagem. E você também pode salvar o mesmo para vídeos. Então eu simplesmente clico em criar um novo estilo. E agora eu terei salvo bem aqui. A vantagem da convenção de barra é que uma vez que eu clique fora e veja todos os meus estilos locais aqui, então estilo local significa que todos os estilos. Neste arquivo do Figma, você veria meus estilos de texto. Eu vou mostrar como declarar esses e você verá seus estilos de cor. Assim, porque eu nomeei o estilo como 100 barra alerta, um semântico barra alerta 1, agora é parte de um grupo. Então se eu declarar outra cor que é 100 barra artigo 2, eu terei novamente nesse grupo similar. Agora deixe-me apenas me livrar de todos esses estilos. Eu posso simplesmente selecionar, excluir estilo e deletar todos esses um por um e deixe-me mostrar como eu estabeleceria meus cinzas, certo? Então, nós tínhamos criado esses cinzas, certo? Vamos pegar esses retângulos. Traga-os para fora agora, pois há 2 aprendizados importantes, com extremo cuidado para declarar rapidamente seus estilos de cor. Uma é que, uma vez que eles estão organizados em ordem, você precisa garantir que use o plugin de classificação, e nós testamos isso em nosso vídeo também, onde eu mostrei a você como é importante garantir que a ordem do seu painel de camadas e a ordem real do seu canvas sejam idênticas. Após ordená-los, usarei o comando barra. Novamente, e vou clicar em renomear seleção, isso é chamado de renomeação em lote. E aqui eu vou deixar isso em cinza. E apenas barra. Ok, agora o que acontece é que todos esses são agora chamados de cinza barra. Agora vou selecionar novamente os 4 primeiros, que são apenas minha base. Clique em renomear seleção. Agora a parte divertida é que eu quero algo para adicionar em cima da barra cinza, então eu posso simplesmente selecionar o nome atual e selecionar o nome da cor. Ele apenas coloca dólar e o sinal de ampersand, que é o sinal de E. Agora, se eu digitar, digamos, um X, você verá na pré-visualização do lado esquerdo como ficaria o meu nome. Mas eu não quero que chame unch, eu quero que chame base. Então vou fazer isso como base traço. E então eu quero números. Então se eu quiser números ascendentes, clicarei nisso. Para números decrescentes, clique nisso. Para ascendente, adicionará 2 pequenos n's com o sinal de dólar, resultando em base 01, base 02 e base 03. Se eu deletar uma dessas extremidades, ele apenas manterá como base 1, 2, 3, 4. E eu quero que a contagem ascendente comece a partir de 1. Depois de fazer isso, você nota que se torna minha base principal. Isso se torna minha base 2, esta base 3. Esta base 4 é exatamente o que eu queria. Posso fazer o mesmo para os do meio também. Eu posso ir renomear a seleção. Fazer e então. Faça meio e então traço, e então sinal de dólar e N. Eu posso escolher estes, novamente comando barra, renomear seleção, sinal de dólar e faça contraste traço sinal de dólar em I. Então o que acontece é que uma vez que eu selecione todos eles, todos têm o prefixo de cinza barra. Mas esta é a parte do meio. Meio 2, meio 1, meio 3, agora é aqui que você pode economizar muito tempo. Você precisa instalar o plugin Styler. E a propósito, para instalar qualquer um desses plugins, você só precisa ir aqui, clicar em plugins e apenas digitar a palavra Styler. Basta instalar esse plugin válido, assim você pode garantir que o tem. Eu já instalei, então vou selecionar todos esses comandos, barra, digitar gerar estilos. Agora o que o Figma vai fazer é pegar todos esses nomes de camadas e então usar esses como meus nomes de estilo assim que eu clicar em gerar estilos. Em vez de ir para cada cor individual, por exemplo, se eu fosse criar isso, indo aqui, clicando em mais, digitando este nome e repetindo o processo, com o plugin Styler, todos os meus estilos são salvos em segundos e estão organizados de forma ordenada nos meus cinzas. Agora, claro, posso clicar 2 vezes nisso e chamar isso também de cinzas. Você pode fazer o mesmo para as cores da sua marca e cores semânticas. Então é muito útil se você usar esse atalho.
E é assim que você sabe, os estilos de cor são meio que declarados dentro do Figma. Agora, se você estivesse fazendo para um tema escuro ou um tema claro, então você teria tido UI claro e cinza, blá blá blá. UI escuro, cinzas, blá blá blá. Mas uma vez que começamos a usar variáveis, eu vou realmente ensinar você como essa simples paleta de cores. Esse conjunto de cores são as que serão referenciadas no seu tema claro. As mesmas serão referenciadas no tema escuro, então você terá apenas um subconjunto de primitivas usado tanto para o tema claro quanto para o escuro. Nos primeiros dias, era necessário criar estilos separados para cada tema, mas agora com variáveis é possível fazer a coisa de vários níveis. Porém, não vamos cobrir isso hoje, pois quero garantir que este vídeo seja apenas para explicar como esses estilos são criados. Recomendo assistir nosso vídeo detalhado sobre estilos de interface do usuário. Primeiro, ao escolher as fontes certas, eu totalmente recomendaria que se você está usando fontes do Google para marketing ou interface do usuário, certifique-se de usar apenas as fontes permitidas pela empresa. Certo, e em termos de fontes do Google? Você sabe que existem muitos sites que dão recomendações de fontes, mas a parte mais importante sobre as fontes do Google é que elas têm muitos filtros. E você sempre obtém. Fontes de código aberto garantem o licenciamento para o uso e são fáceis de carregar. Elas já estão pré-carregadas no Figma, não sendo necessário fazer isso localmente. Você pode instalar as fontes no seu laptop, assim seus designers não precisam instalá-las nos deles. E você sabe, em tipografia há um tópico muito importante de pixels versus mis versus rems, que novamente nós realmente entramos em detalhes de como isso funciona em nosso vídeo, que é intitulado Básicos da Tipografia de Interface do Usuário e está no curso de 15 episódios. Recomendo que assista a esse vídeo depois de terminar este. Quando se trata de estilos de tipo, o Figma só salva certas propriedades ao salvar um estilo de tipo, como um estilo de título. Eles não salvarão a cor, por exemplo, apenas as propriedades específicas da fonte. Ele não vai salvar a cor, ele só vai salvar o tamanho da fonte, a altura da linha e todas essas coisas, certo? Então, essas são as propriedades que ele salva e é muito simples. Você só tem que clicar nestes 4 pontos, clicar neste ícone de mais novamente e então nomear o estilo de tipo. Agora a questão é quantos estilos de tipo você salva e como exatamente você os divide. Então, eu te disse que nas suas cores você tinha seus cinzas, seus semânticos e todas essas cores, mas o que acontece em um estilo de tipo? Então, primeiro de tudo, uma regra muito importante. Você nunca vai abaixo de 12 pixels. O tamanho mínimo é de 12 pixels sem regra para incrementos. O primeiro pode ser 12, o segundo 14, 16, etc. O importante é ter opções limitadas, mas visualmente distintas. Por exemplo, a diferença entre 12 e 13 pixels é insignificante, então eu manteria em 12, 14, 16, 18, 24. E seu aplicativo móvel terá um sistema de tipo diferente. Seu aplicativo web terá um sistema de tipo diferente. Alunos costumam cometer o erro de achar que uma única escala de tipo servirá para todos os dispositivos. Não funciona assim. Então o que acontece é que você tem principalmente 3 categorias de estilos de tipo, ok? Uma é o seu texto de etiqueta. Então o texto de etiqueta é, você sabe, texto de uma única linha. A segunda categoria é a sua exibição, e exibição é apenas como um nome alternativo para títulos. Então, para tamanhos de fonte grandes, você tem exibições, para texto de uma única linha, você tem etiquetas e então você tem parágrafos, certo? Então, vamos dizer que eu quero declarar minhas etiquetas, certo? Eu começarei com meus 12 pixels. E só para constar, vou remover todos os estilos. Eu estava testando isso antes de ensinar vocês. Vou deletar esses estilos e ir para a etiqueta 5, que está em 12 pixels. Para etiquetas com texto de uma única linha, a altura da linha deve ser de 100%. Não deve ter espaço, eu uso internet menos. 2% de espaço de linha e espaçamento de letras, mas depende de você. Parágrafo e espaçamento devem ser 0 e tem que estar em largura automática. Então vou escolher 12, 14, 16, 18 e depois 24. Agora, exatamente como fizemos com as cores, vou fazer algo muito semelhante aqui, então vou tirar esses do layout automático, pegar esses e agora vou renomeá-los. Vamos dizer que eles têm um nome aleatório por padrão. Ok, então minha primeira responsabilidade é garantir que eu selecione qual categoria de tipo. Isso é, se é um parágrafo, um display ou um rótulo, certo? Então eu provavelmente vou e faço isso como rótulo, barra.
Agora, a questão é que quando você está escolhendo os nomes, você precisa ter certeza de que para você, como designer, pode descobrir instantaneamente se isso é regular ou negrito ou qual tamanho isso é para. E também há a convenção muito comum, o maior tamanho sempre tem um número menor. Então eu poderia ter nomeado isso como L1, L2, L3, L4, que é rótulo 1, rótulo 2, rótulo 3, rótulo 4. Mas o maior tamanho recebe o menor número, então basicamente o Pixel 12 seria chamado de rótulo 5, e o maior seria chamado de rótulo 1. Mas eu não posso ter isso como o nome do meu estilo. Então o que eu faria é que eu manteria muito conciso. Eu teria rótulo 1 como o nome do meu grupo, mas dentro do grupo de rótulos, é assim que eu os renomearia, eu chamaria isso de L. E então, porque eu provavelmente quero esses em diferentes números, eu provavelmente teria $N, então N agora será um L2, L3, L4, L5. Ok? Então eu posso pressionar traço e então eu posso fazer reg, que significa regular, porque este é o meu peso e eu quero vê-lo visualmente, bem como no estilo de tipo, porque às vezes se torna muito difícil de ver visualmente, mas se você vê reg, então você sabe instantaneamente que isso é reg. Agora, um ponto crucial a ser observado aqui é que quando vocês designers dizem a palavra regular a desenvolvedores, na verdade representam isso numericamente. Então, para eles não é regular, mas na verdade é o peso da fonte na maioria dos casos. Você pode encontrar o número indo ao Google Fonts, neste caso, regular vai ser 400 para mim. Então, eu posso nomear isso como regular 400, e quando eu clicar em renomear, você perceberia que o rótulo 5 tem um nome de camada que agora é L5 Reg 400. A vantagem disso é que eu posso duplicar esses itens e para este aqui. Rótulo 5, tornar isso negrito novamente. Vamos tornar este aqui negrito também. Agora isso não é mais um reg. 400 agora. Isso provavelmente diria 600 em negrito, porque ele geralmente tem incrementos de 100. Certo, então se isso for 400, isso é 500, 600, 700. Então vai ser 700. Agora, em vez de renomeá-los do zero, eu posso fazer comando R e aqui. Na minha partida eu posso digitar reg 400 agora, ele substituirá reg 400 pelo que eu digitar aqui. Então eu vou escrever 700 em negrito e renomeá-los e agora eu tenho isso. E isso agora, a parte divertida é que eu esqueci completamente de adicionar a palavra etiqueta antes disso. Então eu posso novamente fazer o comando R e vamos apenas garantir que eles estão ordenados corretamente, certo? Então, vamos executar o plugin de ordenação antes de renomeá-los. Então vamos fazer a ordenação de posição. Eu vou selecionar todos eles. Renomear seleção e então apenas escrever a palavra etiqueta. Nome atual. Então, agora, quaisquer que sejam os nomes que eles já têm, eu estou apenas adicionando um prefixo ao mesmo nome. Então eu vou simplesmente clicar em renomear e agora eu tenho todos os meus estilos prontos. Eu vou para o meu estilizador. E gerar estilos. Quando faço isso, você nota que tenho todas as minhas etiquetas de texto aqui. Agora a parte divertida é que você pode mantê-los em um único grupo ou pode usar a convenção de barra e colocar, sabe, todos os 55 juntos ou talvez todo o texto regular junto. Então, sabe, existem muitas maneiras de você agrupar isso. Queria mostrar como usar o ordenador e a nomeação de camadas no Styler para declarar isso rapidamente. Mas para entender como declarar esses tipos de células individualmente, confira o vídeo que tivemos no curso de 15 episódios. Em relação aos displays, é evidente que eles possuem tamanhos de fonte maiores. Mantenha uma altura de linha de 135% para parágrafos. 100%. Você precisa ter pelo menos 135% dos tamanhos de fonte. Agora, há uma grande diferença aqui. Eu não quero que você escreva 135% aqui. Eu quero que você calcule 135% disso. E então adicione a altura da linha, transformando-a em um número inteiro adequado. Um valor e mantenha-o muito explícito, porque eu percebi que geralmente acaba em muitas complicações quando você usa exatamente 135%. Como o sinal de porcentagem. Então certifique-se de calcular valores numéricos. E claro, você pode tê-los como parágrafo offset. O uso de 2 a 5 pesos de fonte geralmente funciona bem, sendo recomendado ter apenas regular e negrito na maioria dos casos. 3 plugins do Figma são extremamente úteis atualmente. Eu não os implementaria agora porque eles são muito diretos, você vai adorá-los.
Um é encontrar e substituir. Então, às vezes, você tem que trocar palavras em toda a sua página do Figma. E talvez elas não estejam em um componente. Você tem que corrigir individualmente essas ortografias uma por uma. Então, isso funciona exatamente como encontrar e substituir funciona no bloco de notas. E você sabe, Microsoft Word, mas agora está dentro do Figma também. Então, você também tem o Ghost UX Writer. Então, eles te dão muitos bons textos fictícios que você pode adicionar ao seu texto. Seja para estados de erro, ou erros de login, ou, sabe, confirmações e todas essas coisas. E então nós também temos o Spell com 3 L's no final, que é como um corretor ortográfico para o Figma, porque eu continuo vendo tantos alunos cometendo erros de ortografia muito bobos, porque eles simplesmente não fazem a correção ortográfica. Agora, como eu disse, uma vez que você declarou seus estilos, você pode ir ao seu painel de ativos e clicar neste ícone de livro bem aqui, e quando você clica em publicar todos os seus 27 componentes, que são basicamente aqueles botões e coisas que salvamos, certo? Lembra que na aula 2 criamos aquele sinal de diamante como um componente de botão? Você pode salvar esses componentes e declarar estilos neste arquivo, e então publicar isso como uma biblioteca. Então, por exemplo, neste arquivo específico que estou mostrando agora, inclui bibliotecas de outros arquivos do Figma. Então, existem cores que uso regularmente, existem ícones que uso regularmente. Então, eu os adicionei aqui para que todos estejam visíveis. Tudo que preciso fazer é adicionar ao arquivo. Agora, posso clicar neste ícone de publicação, e então ele me mostrará que, ok, estes são os estilos de tipo que você quer declarar assim que eu clicar em publicar. Leva cerca de 1 ou 2 minutos, dependendo de quantos componentes e estilos você tem, mas uma vez feito, se você tem um plano Pro. Você precisa de um plano Pro para a sincronização dessas bibliotecas. Se você tem o plano Pro, então agora você pode declarar estilos em uma parte e acessá-los em outra. E é assim que funciona na prática, até mesmo em sistemas de design reais, certo? Então você tem um arquivo onde você apenas declara seus componentes principais e seu sistema de design e suas cores. E então você publica uma biblioteca disso. E então qualquer aplicativo ou qualquer site ou qualquer projeto que você faça acontece em um arquivo Figma separado. E você habilita essa biblioteca de design principal no seu arquivo Figma móvel, no seu arquivo Figma web. E você sabe que é assim que você mantém as coisas organizadas. Portanto, um caso de uso muito útil para iniciantes seria que se você for à comunidade Figma e instalar ou duplicar o arquivo de ícones de caixa, é melhor publicar uma biblioteca do arquivo de ícones de caixa e, em seguida, usar essa biblioteca dentro do seu arquivo de trabalho. Muitas pessoas copiam os ícones de caixa e os colam dentro do seu arquivo Figma, o que não é uma maneira modular de fazer as coisas. É melhor manter todos os seus ativos organizados em bibliotecas separadas para que você possa habilitá-los individualmente, por um. Antes de ir, quero te dar alguns recursos para inspiração. Continuo compartilhando esses sites em todos os meus vídeos. Não vou passá-los um por um, mas eles realmente vão te ajudar a tirar muita inspiração para design de UI e web. Então aqui estão 4 sites que podem te ajudar a aprender Figma. Mesmo que eu esteja postando esses vídeos, se você sentir que quer fazer mais, terá que fazer mais. Aliás, isso não é para design de UX, é para aprender Figma. Esses 4 sites são realmente muito legais. Também tínhamos postado o episódio 2, mas senti que muitas pessoas não terminaram o episódio 2, então por favor certifique-se de que está acompanhando o currículo e me dizendo regularmente na seção de feedback o que você gostaria que eu cobrisse. Eu realmente apreciaria se você pudesse apenas clicar em inscrever-se, acionar o ícone de sino e curtir este vídeo, porque isso realmente nos ajuda a dizer ao YouTube que o conteúdo é realmente útil. Agora que eu te apresentei uma visão geral dos sistemas de design, uma visão geral dos tokens, eu realmente recomendaria que você desse uma olhada em designsystems.repo.com. Então, se eu fosse copiar este link e abri-lo, é extremamente vasto e muito detalhado. Então, se eu clicar em sistemas de design aqui, você terá um monte de sistemas de design dos quais você pode aprender. Por exemplo, se eu for dizer UDWI, eu posso realmente ver os sistemas de design que são usados em carros Audi reais, certo? Então eu posso ir aqui e ler como eles organizaram para diferentes viewports e para diferentes tamanhos de tela. Então é realmente muito inspirador ver como essas grandes marcas usam sistemas de design corretamente. Confira também o Carbon da IBM, outro sistema de design extremamente inspirador. E como eu disse, uma vez que você vai aqui dentro de suas diretrizes e dentro de sua seção de componentes, você verá como eles organizaram cada coisa. Dentro dos componentes, você pode ver como os botões foram feitos. Certo, então se eu fosse clicar 2 vezes nisso. Acho que só preciso clicar nisso. Aceitar tudo, deixe-me clicar nos botões. E você pode ver que eles têm documentação completa. Eles exibem seus botões primários, secundários, terciários e de perigo. Isso realmente vai te ensinar muito. E a parte divertida é que eles também têm como demonstrações ao vivo para que você possa ver os estados com os quais eles interagem, certo?
Você tem todos esses componentes como documentação bastante detalhada para os alunos, não é? Nada será teórico uma vez que você faça anotações do que eu te ensinei. E uma vez que você passa por esses recursos, certo? Então, um é designsystemsrepo.com, o outro é designsystemsforfigma.com, onde você pode realmente obter os arquivos Figma para todos esses sistemas de design. Então, quando vamos a um site como Carbon, ou qualquer um desses sites online, isso ainda é documentação, mas em sistemas de design para Figma. Eu posso, vamos dizer, se eu tivesse que conferir a base, certo, que é da Uber, eu posso clicar no ícone do mercado do Figma e ele me levará à página exata da comunidade Figma da Uber, onde posso obter o arquivo oficial do Figma. Então você pode imaginar o quão valioso isso é. É para uma pessoa que realmente quer se aprofundar em UX. Certo, e você não precisa fazer isso. Um por um, eu gostaria de lembrá-lo que criamos cursos gratuitos dedicados para aprendizado. Acabamos de lançar o curso Aprenda UI UX. E se você está confuso sobre como planejar sua carreira, se você está em dúvida se essa é a opção certa, confira nossos vídeos básicos em learnUX.in. O vídeo do roteiro de 2023 vai te ajudar a traçar seu plano de carreira e fornecer recursos para começar como um designer em tempo integral. O curso com 15 episódios está disponível lá, e todos os recursos que eu mencionei vão estar lá na descrição. Por favor, certifique-se de seguir todos os vídeos de ponta a ponta. Pessoal, leva de 6 a 8 meses. Eu sei que você verá muitos grupos e certificações que dizem que te farão um designer em 3 ou 4 meses. Acredito que para aprender a usar o Figma corretamente e dominar os fundamentos do UX e da psicologia do UX, são necessários de 6 a 8 meses, no mínimo, de prática onde você gasta de 2 a 2 horas e meia diariamente. Dedicando 2 a 2 horas e meia diariamente, em 8 meses você estará pronto para conseguir um bom estágio. Se estiver com dificuldades nos estudos de caso de UX, fizemos um vídeo específico sobre como escrever seu primeiro estudo de caso. Há 2 vídeos com duração mínima de 1 hora e meia que trazem informações muito valiosas. Agora, é claro, não vou deixá-lo sem tarefas para os próximos dias. Certifique-se de cobrir esses pontos importantes. Então, em primeiro lugar, eu sei que há muitas coisas que discutimos em tokens. Isso pode ter te intimidado um pouco, mas os tópicos complexos, você sabe, eles devem levar tempo. Como você tem que dedicar tempo a eles? Você tem que ler mais, você tem que assistir conteúdo. Você precisa assistir ao conteúdo repetidamente, o que leva tempo. É simples, mas não tão fácil. Recomendo que você termine nosso vídeo de declaração de cor, tipo e botão do curso de 15 episódios. Eu fiz esses vídeos há uns 2 anos atrás, mas eu definitivamente recomendaria que você os assistisse. Eles ainda esclarecerão conceitos básicos e farão anotações detalhadas no Notion. Se você não sabe como o Notion funciona, criei um vídeo chamado Como Documentar no Notion. Vou colar o link na descrição e estudar o sistema de design Polaris da Shopify ou o base da Uber, pois eles documentaram muito bem as coisas. Comente abaixo se gostou deste vídeo e se quer que eu faça mais vídeos assim, porque não vimos uma resposta muito boa no episódio 2. O episódio 1 foi bem, mas senti que muitos não assistiram ao 2. Depois que o episódio 1 terminou, então, ainda estamos muito confusos se devemos continuar essa série ou não. Estamos gastando muito tempo na curadoria de vídeos realmente aprofundados. Se você achar que esse tipo de conteúdo não é o certo e não consegue acompanhar, nos avise. Então, vamos meio que reduzi-los e torná-los mais básicos, e se você documentar algo, certifique-se de postar no LinkedIn e me marcar. Eu amo suas histórias no Instagram, é sempre bom ver o que vocês estão fazendo. E sim, nós cobrimos as 3 primeiras palestras, a palestra número 4 será sobre componentes e variantes. Novamente, um recurso muito útil, mal posso esperar para terminar todas as 10 palestras. Porque uma vez que você tenha feito essas 10 palestras, obviamente passaremos para coisas muito mais emocionantes que são dedicadas ao design espacial e psicologia do UX em geral. Se você está aqui pela primeira vez, certifique-se de clicar em inscrever-se e acionar o ícone do sino. Deixe-me saber na seção de comentários se há algo específico que você quer que eu cubra no vídeo de componentes e variantes, porque é um tópico muito grande. Vou tentar ao máximo espremer todas as informações importantes na palestra de 1 hora. Eu geralmente gravo esses vídeos por um tempo muito longo e os editamos para garantir que mantemos apenas as coisas mais valiosas nos vídeos. Novamente, certifique-se de curtir este vídeo e compartilhá-lo dentro da sua comunidade se você está no circuito de conteúdo. Se você é um bom editor, ou se é um bom designer de UX, ou se é um bom roteirista de conteúdo, por favor, envie-me seus portfólios para admin@chimera.com. Estamos expandindo nossa equipe. Estou procurando talentos.
Então, se você está interessado na área de conteúdo em design de UX, eu adoraria ver seu trabalho, talvez possamos colaborar juntos. Também lançamos um site chamado howtoprompt.in, que tem todos os nossos vídeos sobre ChatGPT, Midjourney e Prompt Engineering. Muitas coisas úteis estão lá. Se você está interessado no mundo da IA e da engenharia de prompts, howtoprompt.in resolverá suas dúvidas. Se seu interesse é design de UX e UI, learnyourUX.in oferece todos os recursos necessários para começar nessa área gratuitamente. Sim, temos produzido bastante conteúdo sobre design espacial, ensinando como projetar em aplicações, para o Apple Vision Pro, que é uma realidade aumentada. Se você ainda não se conectou comigo no Instagram, certifique-se de me enviar uma mensagem em anshmeira.ai. Fazemos uploads regulares de muitas atualizações sobre IA e design. Dito isso, espero que você esteja cuidando da sua mente e do seu corpo. Este é o seu amigo Anshmeira encerrando.